E é por isso que eu vou falar sobre esse tema hoje. Falar sobre renovação. Porque nós temos enfrentado dias tão difíceis. Temos, de repente, visto a nossa casa se transformar em escritório, em sala de aula, local de trabalho e local que nós temos que fazer tantas coisas, dividir espaços, os netos fazendo lição, a gente não pode passar na sala, não pode passar na frente da câmera, aí um fica no quarto, outro fica na sala, e a filha trabalhando em casa, e aquela coisa toda, e a gente fica meio que, sabe, e vai gerando tudo, vai gerando um estresse na gente, a gente vai ficando cansado, a gente não vê a hora de passar tudo isso, e quando fala que está passando, que está acalmando, que está melhorando, aí começa tudo de novo. E aí, como o pastor Leandro falou, né? Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia de que está para vir uma terceira onda, né? Pelas minhas contas, nós estamos na primeira onda ainda, né? A onda não baixou, ela tá a primeira onda ainda. E não sei de onde está vindo a terceira. Eu estou preocupado com isso, porque não passamos nem da primeira. Mas uma coisa é certa. E eu posso garantir para vocês, com experiência própria, e vendo a experiência aqui, de alguns rostos que eu estou vendo aqui, que o Senhor é com você, em todo o tempo, não importa o que aconteça. Como o pastor Leandro pregou todas essas semanas, um texto, um pedaço que ficou muito forte para mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. O Senhor estará comigo. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Não vou falar sobre o Salmo 23. Ainda que tenhamos muitas lições para falar sobre o Salmo 23. Mas não é sobre isso. Eu queria falar com vocês de um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 16. Quando eu pensava em falar sobre renovação, eu tinha vários textos. E na verdade, o tema me surgiu de um outro texto. Mas aí, a gente vai fazendo, vai anotando, vai escrevendo. E o Senhor acabou me levando para esse texto. E esse texto, ele falou profundamente comigo. E uma coisa que eu sempre falo, e gosto de repetir aqui, é que todas as vezes que eu venho ministrar aqui, todas as vezes que eu venho trazer uma palavra, eu peço, Senhor, se essa palavra não falar comigo, não deixe que eu leve para a igreja. Que a tua palavra ministre primeiro o meu coração. Fale comigo, transforme a minha vida, aponte aonde eu preciso melhorar, para que eu possa transmitir. E tem sido assim. E o texto diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Feche seus olhos. Pai querido, Espírito Santo, nós dependemos totalmente de Ti. Por isso, ministre aos nossos corações a Tua palavra. Que a Tua palavra seja como uma faca que esmiuça os nossos pensamentos e os nossos corações, e atinja com o seu propósito para cada um de nós nesta manhã. Seja assim em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. E esse texto, ele me trouxe algumas verdades. Se quiser deixar o texto aqui, tá? Esse texto me trouxe algumas verdades. Tem algumas versões que não fala, embora exteriormente estejamos desgastarmos, a nos desgastar ou desgastados. Tem algumas versões que dizem assim, que embora o homem exterior seja
esteja corrompido, ou esteja modificado, ou não esteja mais da forma original, o nosso interior, o homem interior, é renovado dia após dia. E aí, eu comecei a pensar em mim. Eu comecei a aplicar essa palavra em mim. Eu pude ver quantas mudanças no meu homem exterior. Quantas mudanças na minha vida. Mas uma coisa também que me chamou a atenção é que a Bíblia declara, afirma que o nosso homem exterior, o nosso corpo, é natural ele se desgastar. Ele vai se desgastar. Ele vai se desgastar. Ele vai sofrer modificações. Alguns até para melhor. Mas vai se desgastar. Vamos perder nossas forças. Eu me lembro que, vocês vão rir, eu sei, mas eu me lembro que eu jogava futebol. Não jogava bem, mas jogava futebol. Jogava. O importante é que eu jogava futebol. E eu tive que operar o joelho. Como bom jogador de futebol, eu, Ronaldo Fenômeno e alguns outros, tivemos que operar o menisco. Tivemos que parar. Coisa normal de quem joga futebol e tá lá na linha de frente. Eu, Ronaldo, tem mais alguns aí. Mas o importante somos nós. Eu tive que parar de jogar futebol. Por causa do meu joelho. Mudou completamente. Depois, tive problema no outro joelho. Então tenho pinos, tenho arame no joelho. Mas modificou. E isso é cuidado com o corpo. Embora nós tenhamos certeza que o nosso corpo vai se desgastar, nós tomamos cuidado com ele. E coisas que já estão condicionadas à nossa vida, nós não precisamos ser lembrados. Por exemplo, eu vou falar, se você não se encaixa, não precisa falar nada. Mas, por exemplo, nós tomamos banho todos os dias, não tomamos? Cuidado com o corpo. Penteamos o cabelo. Alguns até pintam, o cabelo, dá uma tingidinha para ficar, Eu faço umas luzes aqui para ficar branco, que eu acho que é charmoso, A gente cuida do nosso corpo, isso é natural. Outra coisa, nós nos alimentamos. Comemos todos os dias. Aí eu fiquei pensando com o homem interior e exterior. E eu fiz essa pergunta para mim. E eu fiquei assustado com a minha resposta. Você, por exemplo, você come quando sente fome? Ou você come porque está no horário de você comer? Pensa um pouquinho. Você toma café da manhã porque você está com fome? Ou porque é o horário de tomar café? Você vai lá e toma o café automaticamente. Na hora do almoço, você fala assim: estou precisando agora de uma proteína, de um carboidrato para me dar um pouco mais de energia, para poder trabalhar o resto do dia. Você pensa assim? Ou você pensa, é hora do almoço, eu preciso comer. Ainda que não esteja com fome. E eu fiquei me perguntando, quantas vezes eu comi sem estar com fome? Somente porque é hora de comer. Ou será que é só eu? Você é assim também? Pode ser assim também? Hoje, por exemplo, pensei nisso hoje de manhã. A Neuza estava deitada ainda, eu fui comprar pão. E eu tinha marcado um horário para sair de casa até 9h30. Falei, preciso tomar café antes das 9h30. Mas eu não estava com fome. Mas na minha cabeça eu disse, eu preciso tomar café antes das 9h30. Não estava com fome. Isso é o cuidado com o homem exterior que nós temos. Que já somos condicionados a isso desde sempre. Desde sempre. E aí, como o pastor Leandro, ele gosta das estatísticas, das pesquisas, Eu acabei vendo uma pesquisa muito simples. Coisa simples.
Você vai poder até usar o seu celular aí, tá? É outra coisa incrível, né, gente? Há uns, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, a gente entrava numa igreja e tinha uma plaquinha assim, ó: desligue seu celular, ligue-se em Deus. O pastor falava assim: coloque seu celular aí no função vibra call, até entortava a boca para falar, né? Depois falava assim: coloque seu celular aí no modo avião para não atrapalhar ninguém. Aí hoje o pastor fala assim: pega o seu celular, manda lá um aviãozinho, manda lá o link lá da reunião para os seus amigos. Hoje o celular faz parte da nossa vida, né? Mudou. Então daqui a pouco você vai poder usar seu celular aí. Porque eu estou vendo uma pesquisa. E a pesquisa diz assim, que nós comemos aproximadamente uma média baixa. E eu apliquei comigo também para ver. E essa média está bem baixa para mim. Nós comemos aproximadamente 1 quilo de alimento por dia, incluindo água, seu leite. 1 quilo. Vai pensando aí você. Isso não inclui o ceia de Natal, que já dá mais uma semana, né? Ceia de Natal dá, né? Tem comida para mais uma semana. A ceia de Ano Novo. Não inclui Páscoa, Dia das Mães, aniversário. Não inclui churrasco. É uma média baixa. 1 quilo de alimento por dia, entre tudo. Entre água, o seu leite, seu café. 1 quilo de alimento. Tem pessoas que estão comendo um pouquinho menos hoje, né? Estão fazendo uma dieta, então, né? Um pouquinho menos. Mas tem gente que essa média está muito baixa. Aí você pega o seu celular aí, faz uma continha aí. Pode pegar, faz uma conta aí, Leandro. Faz uma continha aí. A sua idade. Coloca aí a sua idade no celular. E multiplica agora a sua idade por 365 dias. Aí aproximadamente, a conta é média, baixa, 1 quilo de alimento por dia. A minha conta deu 20 mil e alguma coisa. Isso quer dizer que até hoje, eu, com esse corpo esbelto aqui, né? Eu comi aproximadamente 20 toneladas de alimento. Eu, sozinho. Uma média baixa, não estou contando os finais de ano, as confraternizações, não estou contando nada disso. Seu número deu baixo, Leandro? Deu? Menos de 10 mil? nem vou falar. Sabe? Essa é uma média. O que eu quero dizer com isso? Que nós cuidamos do nosso corpo. E nós temos que cuidar. Mas mesmo assim, ele vai se desgastar. E isso é automático em nossas vidas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha pensado nessas coisas. Nós somos condicionados a isso. Mas a Bíblia diz também que, em contrapartida, o nosso homem interior, ele tem que ser renovado dia após dia. Não diz semana após semana. Não diz domingo após domingo. Nós não temos que esperar a reunião de celebração para participarmos aqui de momentos tão inspiradores na presença de Deus, como foi hoje, desde o momento do louvor, tudo que aconteceu aqui, para sentirmos a presença de Deus e sentirmos a renovação de Deus. Ou muito além, que nós estamos num tempo difícil, mas antigamente, alguns anos atrás, nós esperávamos o quê? O acampamento. No acampamento a gente recarregava a bateria por mais um ano. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser renovados dia após dia. Dia após dia.
Mas por que isso? Eu queria mostrar para vocês um outro texto que diz assim, Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Acharam aí? Diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aí nós fomos parar para ver esse texto, e eu pensei, eu faço perguntas: por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Será que elas têm um prazo de validade? Será que a misericórdia de hoje não serve para amanhã? Mas aí o próprio texto, um pouquinho antes ali, o próprio texto nos ensina. Fala assim que as suas misericórdias são inesgotáveis. Aí eu me lembrava de uma figura que tinha lá em casa. Nós tínhamos em casa um poço cavado lá, um poço. E nesse poço nós tirávamos a nossa água, não tinha água encanada em casa. Todos os dias a caixa d'água era enchida lá, a bomba jogava água lá. Às vezes tirava alguma água com um balde lá, com sarilho, né? Saril, né? Sei lá como é que chama aquele negócio lá, que a gente ficava puxando a corda lá que nem, né? Mas a água estava sempre no mesmo nível. Enchia a caixa. Se ele olhar, a água estava no mesmo nível. A água estava sempre no mesmo nível. Se tirava, enchia de novo. Tirava, enchia de novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, por quê? Para nunca se esgotar. Antes de terminar uma, começa a outra. Antes de vencer um dia, começa a misericórdia nova. Antes de terminar um dia, começa novo. Começa uma bênção nova na sua vida. Antes de terminar, começa novo. E assim tem que ser a nossa vida. Nesses dias difíceis, dias de lutas, dias que eu for fazer uma entrevista aqui com vocês, eu sei que cada um de vocês está passando uma luta, uma dificuldade, uma necessidade. O que para uns pode ser um pesadelo, para outros é só um leve sopro, mas todos estão passando por alguma coisa. Por isso que nós precisamos renovar o nosso homem interior todos os dias. Todos os dias. Assim como as misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida, nós precisamos nos renovar com o Senhor todos os dias. E como é que a gente faz isso? Como é que isso acontece nas nossas vidas? Tem um texto de Salmos, capítulo... Eu vou terminar, tá? Só preciso achar aqui. Salmos, capítulo 25, verso 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A intimidade com o Senhor todos os dias tem que ser renovada, porque o Senhor é aquele que nos leva a conhecer a sua aliança. E o Senhor confia a cada um de nós aquilo que Ele quer de nossas vidas. E aí para terminar, para mostrar como nós devemos renovar o nosso homem interior todos os dias, eu ia começar com esse texto
Mas aí depois esse texto ficou para o final. Isaías 40, verso 29 ao 31. Vamos ver quem acha primeiro. Ah, já acharam, né? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Vamos lá? 29 e 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. 31. Mas aqueles, essa é a chave da nossa vitória, do nosso sucesso. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aí comecei a meditar e pensar e analisar e estudar sobre a águia. E se fala muito sobre a águia. Fala-se que a águia, podia falar que a águia vive aproximadamente 40 anos. E depois ela fica cansada, com as penas grossas, pesadas, com o bico curvo, que não consegue mais comer as suas presas. As unhas ficam grandes, flexíveis, ela não consegue mais pegar suas presas. E diz que a águia sobe para o alto de um penhasco, e lá ela se isola, e ela bate com seu bico numa pedra, até arrancar o bico, e espera nascer um bico novo. Depois ela arranca suas unhas, e espera nascer unhas novas, e ela arranca suas penas com o bico, e espera nascer penas novas. E diz aí que esse processo leva aproximadamente 5 meses. E ela sai de lá renovada, e vive mais uns 30 anos. Isso é muito bonito, é muito bom. Eu poderia usar isso como um tema motivacional para você. Mas nós não queremos falar apenas de comportamentos, mas nós queremos falar de mudança, de interior. Isaías nos dá o segredo da renovação. Ele diz aqui que quando a águia fica cansada, sabe o que ela faz? Ela voa para o alto. Ela voa para o alto. Sabe por quê? Quanto mais alto ela voar, menos resistência do ar ela encontra. E mais fácil de voar. O vento é que leva ela. Ela não precisa bater suas asas. Ela voa sem bater as asas. O vento leva ela. O vento mais quente, o ar mais quente, leva ela. E ela descansa. E ela voa sem fazer esforço nenhum. Sem fazer esforço nenhum. Qual o segredo para nossas vidas? Não é simplesmente a renovação de arrancar o bico, arrancar as penas. Não é nada disso. O maior segredo das nossas vidas é nesses dias que estamos cansados, nesses dias que estamos cheios de coisas, nesses dias de conflitos muito mais interiores do que conflitos exteriores. É voar para o alto e deixar que o vento do Espírito nos leve, nos conduza. Muitas vezes estamos cansados porque nós estamos batendo nossas asas, batendo com tanta força para não cair, que não conseguimos fazer mais nada. E quando nós fazemos na nossa força, quando nós fazemos
por aquilo que nós sabemos fazer. Quando nós fazemos pelo nosso entendimento, nós temos que demandar muito mais força, muito mais tempo e obter muito menos resultado. Mas quando nós vamos na força do Senhor, mas quando nós descansamos no Senhor, quando nós somos renovados no Senhor, quando o vento do Senhor nos conduz, nós fazemos muito menos força, nós encontramos muito menos dificuldade e nós obtemos um resultado muito maior em nossas vidas. Nós temos que ter intimidade dia após dia com o Senhor. Não estou falando aqui que você, como eu mencionei, dos encontros, dos acampamentos, isso é muito bom, isso faz parte da nossa vida. Nós temos que ter isso, mas nós temos que ter o particular, o privado. Talvez é uma frase que você já ouviu muito, mas nós temos que ter o tempo do lugar secreto com o Senhor. Nós temos que fazer como a águia, se isolar, voar para o alto, ir lá buscar renovação. Você tem que ter o seu tempo com Deus. Eu poderia dar aqui, nós já falamos sobre várias formas de você fazer isso. Mas a maior dela é abrir o seu coração diante do Senhor. Da sua forma, da sua maneira, mas no secreto, no particular, no seu tempo precioso com Deus. Sabe, e não precisa ser muito místico. Você não precisa ter o quarto de oração. Você não precisa ter um lugar reservado, onde ninguém pode tocar. Você precisa ter um tempo. Assim como você toma café, porque é horário de tomar café. Assim como você almoça, porque é o horário de você almoçar. Assim como muitos não dormem sem jantar. Tem que jantar para dormir. Não porque está com fome, mas tem que jantar. O nosso homem interior precisa disso também, do tempo com Deus. Precisa sentir a necessidade de ter um tempo com Deus. Precisa sentir a necessidade de ser renovado todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos ser renovados todos os dias. Eu vou confessar para vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu gosto muito de café, mas gosto muito de café. Eu não sei se pode falar assim, né? Mas eu tenho que tomar café todos os dias. Eu acordo de manhã e meu dia começa depois do café. Aí depois a gente ora, a gente faz outras. Mas o café, tem o café. E eu nem penso que eu tenho que tomar café. É automático. Já levanta, vai lá na maquininha, põe a cápsula lá, já faz o café. Deveria ser assim com o nosso homem interior. Eu não posso acordar sem me renovar. Eu não posso levantar sem me renovar. Eu não posso sair de casa sem me renovar. Eu não posso dormir sem me renovar. Eu ia perguntar aqui quem não consegue dormir sem jantar, né? Mas não vou expor vocês não. Mas é uma necessidade do nosso corpo. E essas mesmas necessidades tem que ser com o nosso homem interior. Tem que ser conosco, por dentro. Nós precisamos ser renovados todas as manhãs. E o caminho para a renovação, não é outro, senão o altar de Deus. O voar no vento do Espírito. Esse é o caminho da renovação. Renovação dia após dia. Não existe segredo. Não existe passos que você precisa dar. Você precisa abrir o seu coração
falar para o Senhor que você precisa ser renovado todos os dias. Todos os dias. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai te renovar todas as manhãs. Vai te renovar todos os dias. Assim como as misericórdias dele são renovadas em nossas vidas todas as manhãs. O seu homem, o meu homem interior vai ser renovado todos os dias. Porque o Senhor confia os seus segredos para aqueles que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. É o Senhor que nos leva a conhecer a aliança dele conosco. Então nós temos que ser renovados todas as manhãs. Feche seus olhos.